Bom dia, professora. Bom É, dia a todos. Tem mais alguém an- ainda para entrar? eu acho que falta alguns ainda. Antes da senhora iniciar, eu queria ver com a senhora porque nosso amigo Matheus, ele arrumou um pneumo para dar aula para gente, algumas aulas. Eu até Certo. tinha Ótimo. mandado mensagem para a senhora e ele Sim, queria que formalizasse essas aulas. O que a senhora acha? certo. Ah, ele pode dar, não tem problema nenhum. Não, mas tem como formalizar essas aulas Sim, ou... tem como formalizar. A gente envia um ofício da secretaria. Ah, Mas sim. ele pode começar a dar as aulas, sem problema nenhum. Tá. Então tá bom. Tá bom? Tá. Obrigado, professor. Nada. Ainda tem mais alguém para entrar? Vocês estão conseguindo ver aí a apresentação, a tela compartilhada? Sim, estamos vendo. Tá bom. Vamos iniciar então. Bom, vamos começar hoje então falando um pouco sobre nefrítica, tá? É um quadro importante, causa de insuficiência renal, são uma doença glomerular. Tem mais alguém entrando aí? Deixa eu ver aqui. Vocês sabem dizer se tem mais alguém para entrar? Eu vou perguntar aqui no grupo, professor. Vê aí, porque se nós começar a aula, admitindo o pessoal, aí eu tenho que interromper toda vez, né? Então vamos começar, tá? Vou voltar aqui a apresentação. Bom, pessoal, como eu havia falando, a síndrome nefrítica é uma doença glomerular importante causa de insuficiência renal. O diagnóstico precoce é essencial, porque algumas doenças renais, algumas síndromes nefríticas vão cursar com uma insuficiência renal aguda, com necessidade de hemodiálise, que se não for tratada a tempo, ela pode evoluir aí com uma doença renal crônica terminal e aí o paciente perder o rim, ficar em tratamento dialítico aí o resto da vida, né? Ela se caracteriza por uma reação inflamatória que ocorre no glomérulo com uma intensa proliferação celular, que nós vamos ver aí nas imagens de patologia, tá? A sua apresentação, nós temos diversos espectros clínicos, né? Dependendo de qual patologia ela estará relacionada, ela pode ser tanto uma nefrítica indolente, né? Com poucos sintomas, com poucos sinais, ela pode evoluir com a perda rápida da função renal. Tá? Então, o quadro clínico característico da sinusitítica, ele vai apresentar edema, hematúria, tá? Microscópica. Essa hematúria sempre vai ser microscópica, tá bom? Em alguns casos, nós vamos ter o acometimento de hematúria macroscópica. Vamos ter associado ainda proteinúria em níveis subnefróticos, né? Que é um nível abaixo de 3,5 gramas de
24 horas e hipertensão. Então, o quadro clínico sempre vai ser composto por esses 4 sinais aí, sintomas da síndrome nefrítica. Elas podem ser de etiologia infecciosa, né, e sendo a mais comum após estreptocócica, certo? Que é a GNDA, né, a famosa GNDA que nós conhecemos. A glomerulonefrite difusa aguda, que agora tem uma nova denominação que nós chamamos de glomerulonefrite pós-estreptocócica, GNPE, tá? Fora a GNPE, que é o protótipo, né, nefrítica, nós temos as não estreptocócicas. E aí elas são divididas em bacterianas, virais, parasitárias, né? Algumas aí são muito comuns a gente encontrar GNDAs relacionadas aí a endocardite, hepatite B, malária. Então, são as que são mais comuns aí na nossa prática clínica. Entre as não infecciosas, aí nós temos uma subdivisão em doenças renais primárias, né? Ou doenças renais que acontecem no rim, sem qualquer outra motivação. E aí nós temos a principal delas, a doença de Berger, né? Ou a nefropatia por IgA, né? Como ela é chamada, né? A glomerulonefrite membrana proliferativa mesangial, todas essas também são doenças renais primárias. Tá? Entre as doenças multissistêmicas, aí nós temos o lúpus como a principal, né, incidência aí de GNDA que nós vamos encontrar, púrpura de Raynaud-Schlein, Goodpasture, Pamículo, granulomatose de Wegener, trioglobulinemia. Então, todas essas doenças aí, elas se manifestam como síndrome nefrítica, né, de uma etiologia não infecciosa, sendo causada por uma doença multissistêmica. Bom, vamos falar então do protótipo, né, da GNDA, que é a GNPE, a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Ela é ocasionada devido à infecção pelo estreptococo beta-hemolítico no grupo A. E aí nós temos algumas cepas nefritogênicas que são mais comuns o seu aparecimento. Relacionada à faringite, a cepa mais comum é a cepa 12. Relacionada ao infetivo é a cepa 49. Ela tem uma incidência em 15% dos infectados, né? 5% são as responsáveis por cepas orofaríngeas, e a maioria delas são de acometimento cutâneo, né? Cerca de 25%. O seu período de incubação também vai variar, né? Se a infecção foi via orofaringe ou via cutânea. Se for via orofaringe, geralmente o tempo de incubação é menor, tá? De 7 a 21 dias. E na via cutânea, ela vai prolongar aí até 30 dias, 28 dias, 30 dias. O seu acometimento é muito comum, a incidência de pacientes escolares, né, em crianças escolares, na idade de 6 a 8 anos, e muito raro antes dos 2 anos de idade. Geralmente, quando ocorre antes dos 2 anos de idade, não é após estreptocócica, né? Não é relacionada à estreptocócica. Quando ocorre uma GNDA antes dos 2 anos de idade, está mais relacionada a doenças multissistêmicas. Bom, ela acomete mais meninos, né, do que meninas, como a gente já viu, na faixa pré-escolar, de 2 a 6 anos, e ela é muito mais comum, como eu falei, após a piodermite, né, muito mais comum após infecções por via cutânea, tá? Importante lembrar que a GNPE não ocorre só em crianças, tá? Ela pode ocorrer em adultos, né, e também em adolescentes. Às vezes, os pacientes chegam no HGR para a gente, né, já um adolescente, 15, 16 anos, já uma faixa etária que não é mais sendo atendido pelo Hospital da Criança, e aí ele procura o atendimento no HGR, e aí chegam para a gente paciente com hematúria, hipertensão, e aí a gente vai coletar a história e nada mais é que uma GNPE, tá bom? Então, lembrar que nos adolescentes ainda pode ocorrer e também nos adultos. Claro que nos adultos é mais raro, tá? A GNPE ocorrer, né? Mas pode sim ocorrer, tá bom? Bom, a sua fisiopatologia, né? A gente tem uma infecção estreptocócica, e aí ocorre uma ligação de antígenos no tecido glomerular renal, através da deposição de imunocomplexo,
e aí ativa o sistema complemento. Após a ativação do sistema complemento, o processo inflamatório agudo ocorre, indo a filtração glomerular, e aí ocasionando oligúria, retenção de sal e água, e aí ocasionando sintomas mais comuns que a gente conhece das GNPE, né? Que é o edema, a hipertensão e a congestão pulmonar. Bom, a gente vai apresentar aqui umas imagens, tá? Patologia, para vocês entenderem mais ou menos o que ocorre na GNDA. Opa, vou voltar aqui, então. Cliquei sem querer. Bom, o glomérulo, né? Então a gente aqui, realmente, nessa primeira fotinha, nós temos os glomérulos normais, tá? Um glomérulo normal. Você observa aqui a membrana basal glomerular, aqui as células. Então você vê o espaço urinário, né? Aqui, ó, vazio, que normalmente ele vai estar vazio, né? Para onde cai a urina filtrada, né? Embaixo você vai ver a diferença desse glomérulo normal para um glomérulo com GNDA, tá? Então você vê, primeira coisa que chama atenção, o espaço urinário ele é completamente preenchido, né? Porque ocorre uma proliferação celular, por isso que nós chamamos de glomerulonefrite difusa aguda, porque ela ocorre em todo o glomérulo. É uma inflamação do glomérulo, né? Ocorre em todo o glomérulo. Diferente, como a gente vai ver, por exemplo, na GES, que ela é segmentar e focal, que ela pega apenas uma parte do glomérulo. Então, vocês vão ver que é um acometimento difuso, né? Então, não tem aqui, ó, o espaço urinário fica completamente preenchido. Olha a proliferação de células mesangiais e endoteliais. O infiltrado inflamatório intenso. Olha a presença dos leucócitos. Esses roxinhos aqui são os leucócitos, tá? Então, isso é uma patologia, né, de um paciente com GNDA. Para vocês verem como que o processo inflamatório é tão intenso na GNDA, como que modifica isso, diferente do glomérulo normal, né? Bom, aqui mais uma fotinha mostrando para vocês a GNDA, né? Também aqui um pouco menos intensa, que a gente pode ver aqui um pouco ainda de espaço urinário, tá? Aqui o normal, sempre para vocês compararem. Olha como a intensa proliferação de células que ocorre aí no mesângio, né? E também no interstício. Então, muitas células mesmo. Então, suas características clínicas, né? É um edema leve, frio, mole, gravitacional. Ele é subitamente, tá? Então, os pacientes sempre relatam, né? As mães, né? Que nessa faixa etária, as mães vão relatar mais, que é aquele edema em que ocorre de maneira súbita, em que elas falam assim, meu filho foi dormir normal e acordou inchado. Diferente da síndrome nefrótica, né? Em que o paciente ele vai percebendo que ao longo do tempo ele vai ganhando peso, né? Vai ficando gordinho. Então, esse inchaço vai se instalando lentamente. Na síndrome nefrítica, não. Na GNDA, né? Especificamente aqui que nós estamos falando, não. Então, às vezes, é até aquelas correlações que aparecem, né? Que, meu filho entrou quando pegou o vento frio da geladeira, quando abriu a porta da geladeira. Porque realmente é um edema de início súbito, tá? Então, assim, ele ocorre realmente em região periorbitária, tá? Geralmente mais perceptível no período matutino, né? Pode, após não cometer a face, ele vai para membros inferiores, região lombar, tá? Mas isso é bem diferente da síndrome nefrótica, né? Na síndrome nefrótica, o edema ele é ascendente. Ele começa dos membros inferiores e vai subindo para a coxa, genitais, barriga, até atingir a face. Então, na GNDA, ela é o inverso, ocorre primeiro pela face. A hipertensão está presente em 90% dos casos, né? A hematúria é macroscópica, ela ocorre em 30% dos casos, então cuidado, não são todos os casos de GNDA que a gente vai encontrar hematúria macroscópica, porém, a hematúria microscópica, como eu falei anteriormente para vocês, vai estar presente sempre em
microscópica documentada. Bom, a proteinúria ela pode ocorrer, né, numa faixa aí, nefrítica ou subnefrótica, como nós comumente chamamos, tá? Que é uma faixa abaixo dos níveis nefróticos, né? Que é abaixo de 3,5 gramas de dia. Então, muitos pacientes podem estar apresentando a proteinúria nos casos de síndrome nefrítica. Às vezes a gente pega alguns pareceres lá no Hospital da Criança, às vezes a paciente interna. Vocês viram como o processo inflamatório ali no glomérulo é tão intenso que vai também ocorrer proteinúria. E às vezes a gente pega alguns pareceres, os pediatras assim, dúvida se é uma síndrome nefrítica, se é uma síndrome nefrótica. E mais assim, como nós vamos fazer uma anamnese bem detalhada, a gente consegue definir que é uma síndrome nefrítica. Isso é muito importante também, gente. Vocês fazerem uma anamnese detalhada, porque apenas pela anamnese, né, pela caracterização do edema, pelo aparecimento dos sintomas, vocês vão conseguir diferenciar de uma síndrome nefrítica e de uma nefrótica. Isso é bem tranquilo de acontecer, tá bom? 3% ainda vai ter uma proteinúria nefrótica, tá? Então, isso é um caso, assim, a gente até pegou um garotinho que está internado no Hospital da Criança e ele chegou com um quadro de síndrome nefrítica, né? Ele tinha um quadro clássico de síndrome nefrítica, porém com uma proteinúria nefrótica muito intensa, tá? Então, esse paciente está lá, então nesses casos a gente chama que é uma síndrome nefrítica nefrótica, né, associada, e nesses casos a gente tem que biopsiar, né, porque a gente ainda não sabe se realmente é só uma síndrome nefrítica pura, uma GNDA pura, ou se tem alguma outra coisa aí associada, tá? Professor, Oi, rapidinho uma pergunta. diga, pode falar. Só com, por exemplo, você explicou o paciente com a proteinúria nefrótica e a anamnese, a gente não consegue descartar a possibilidade de serem as duas associadas, igual você falou. Sim, Pra, quando tem a proteinúria em níveis nefróticos, né? Quando ele não tem a proteinúria em níveis nefróticos, quando essa proteinúria é subnefrótica e tem o edema, as características, aí a gente consegue determinar. Porém, quando tem os dois, a gente não tem como ter certeza, né? entendi. Então a gente não consegue descartar. Sempre que tiver proteinúria nefrótica, a gente vai ter que suspeitar, né? A gente tem que biopsiar, né? A gente vai ver aqui mais para frente as indicações de biópsia, porque tem alguns casos, né? Geralmente o que vai indicar a biópsia é o que sair do curso normal da GNA. Então a gente vai ver mais para frente aí as indicações de biópsia, tá bom? Obrigada. Nada. Oligúria pode ocorrer, né? Como eu falei, ou anúria transitória. Às vezes a gente tem um processo inflamatório tão intenso que o paciente fica anúrico, tá? E aí nesses casos o paciente fica anúrico, eles vão para a diálise, né? Porque vão fazer congestão pulmonar, hipertensão. E aí esse controle só na diálise a gente vai conseguir. E casos subclínicos, né? Às vezes a gente tem uma GNDA leve, assim, muito raro, tá? A maioria dos casos de GNDA tem que internar. Vou te dizer assim, se eu conheço algum que não foi internado, né? Teve um caso subclínico, eu acho que eu não lembro de nenhum. Mas existem relatos na literatura, né? Que às vezes tem pacientes que cursam com sintomas leves, não precisa internar. Mas geralmente criança a gente interna, tá? Porque o que vai ter na síndrome nefrítica? Edema, né? Hematura e hipertensão. E hipertensão na criança é algo muito sensível. A criança ela pode fazer uma encefalopatia hipertensiva muito rápida, né? O limiar dela para hipertensão é menor, né? Para evoluir com gravidade, uma complicação da hipertensão. Então, a gente sempre deixa esses pacientes internados ali, né? Mesmo que seja 2 ou 3 dias, eles ficam internados, tá bom? Bom, na história, o exame físico, como eu falei para vocês, a gente consegue fazer esse diagnóstico bem simples, né? Perguntando pela caracterização do edema, perguntando se ela teve um quadro prévio, infeccioso, se ela teve uma piodermite, se ela teve uma faringite prévia, como que foi o aparecimento do edema. Então, pela história, exame físico, como eu falei previamente, a gente consegue tranquilamente dar esse diagnóstico, tá? No EAS, nós vamos encontrar aqui
as hemácias dismórficas, né? Que é o dismorfismo eritrocitário, que é característico, que vai dizer para a gente que essa hematura é de origem glomerular, né? Então, é uma hematura que está vindo decorrente de um processo inflamatório no glomérulo. Né? Podemos encontrar também a presença de cilindros hemáticos, paciente com uma osmolaridade elevada, tá? Porque ele vai estar hiperconcentrado, né? Essa urina, porque ele vai estar fazendo retenção hídrica. E podemos também encontrar proteinúria, como a gente já comentou. Tá? Função renal, geralmente, a ureia e a creatina focadas, elas não chegam a se elevar em níveis dialíticos, apenas nos casos que os pacientes são anúricos, aí sim a gente encontra ureia e creatina em níveis dialíticos. Tá? E no hemograma a gente pode ainda encontrar uma anemia, né, por uma expansão do volume. Como vocês viram, a retenção hídrica de sal é muito intensa nesses pacientes, e aí, devido à diluição ali do hematócrito, a gente pode encontrar também uma anemia. Bom, no diagnóstico laboratorial, nós temos ainda a presença do ASO, né, e da anti-DNase B, geralmente a anti-DNase quando os pacientes tiveram uma infecção por via cutânea, né, e o ASO quando os pacientes tiveram uma infecção por via de orofaringe. Tá? O complemento vai estar reduzindo principalmente a fração C3, tá bom? Então, o complemento, ele faz parte dos critérios diagnósticos da síndrome nefrítica. Então, quando a gente tem um paciente com suspeita de GNDA, logo na admissão do hospital, a gente já solicita o C3, né, para fazer essa confirmação que realmente é uma síndrome nefrítica, porque a fração C3 vai estar aí consumida. Né? Após 8 semanas, nós temos que ter uma segunda dosagem do C3. Para quê? Para essa segunda dosagem do C3, ela vai estar normalizada. Por quê? Porque após as 8 semanas, o processo inflamatório já se resolveu. Né? Como vocês viram, a GNDA ela é um processo autoinflamatório limitado. Né? Então, ela é temporária, ela tem esse pico de inflamação, ali atinge aquele pico de inflamação e depois que ela passa do inflamatório, ela volta tudo completamente ao normal. Então, o C3 é muito importante para a gente confirmar que é uma GNDA. E aí vocês me perguntam, e aí, se depois de 8 semanas eu coletei esse C3 e ele continua abaixo, o que está acontecendo com essa GNDA? Vamos lá, vocês respondam aí. Comecei a falar também, é só eu falando, eu vou cansar aqui. A senhora pode repetir a pergunta, professora, por gentileza? Ixi, Maria, nem estão aí não, é? Olha, que eu vou botar a câmera em todo mundo, hein? Trava um pouquinho aqui, se a senhora puder repetir. Vamos lá. Quando a gente faz o diagnóstico, quando o paciente entra no hospital, a gente suspeita de uma GNDA, a gente faz a coleta do C3 para confirmar que é uma GNDA, certo? Porque o C3 vai estar reduzido nesse período da inflamação. Após as 8 semanas, nós temos que coletar um novo C3 para saber se esse C3 já normalizou. Porque a GNDA ela tem um curso autolimitado. Vem, inflama, depois que inflama, ela se resolve e pronto. Então, após 8 semanas, esse C3 tem que estar normalizado. Caso o C3 persista baixo, o que está acontecendo com essa GNDA? É isso que eu quero saber. O que vocês vão fazer? Depois vocês pegaram o paciente, já recebeu alta, foi no ambulatório, levar para vocês o resultado de C3 depois de 8 semanas do episódio. E aí esse C3 continua baixo. E aí, doutores, o que vocês vão fazer? Nesse caso tem indicação de biópsia, eu acho. E pode ser outra causa, não a DMPR. Isso, justamente. Então, como a GNDA é um curso autolimitado, após 8 semanas o C3 tem que normalizar. Né? Após a normalização do C3, ok, o paciente está ok, você pode falar, ó, tchau, bem, você nunca mais vai ter GNDA na vida. Siga a sua vida normal. Porém, se o C3 permanecer baixo, não é uma GNDA. Tá bom? Então, é uma indicação de biópsia renal, o C3 permanecer baixo após 8 semanas. Possivelmente deve ser alguma outra glomerulopatia com consumo do C3.
tá? Então, aí, esse diagnóstico a gente só consegue ver mesmo na biópsia. Professora, a gente ficou com uma dúvida no nosso tutorial a respeito desse conceito de GNDA, se ela é a mesma coisa que GNPE e aquelas outras glomerulonefrites não podem ser consideradas GNDA. Por exemplo, esse paciente que o complemento dele não baixou, se ele tiver, por exemplo, alguma doença autoimune ou alguma coisa do tipo, não vai ser uma GNDA? Vai ser outra? Então, por isso que modificou a nomenclatura, né? Porque antes a gente falava que GNDA para toda GNPE, né? A GNPE ela é específica após uma infecção streptocócica. Então, ela é bem, né, específica, glomerulonefrite pós-streptocócica. Ela só se relaciona às infecções pós-streptocócicas, tá? A GNDA, ela pode ocorrer tanto em infecções pós-streptocócicas como infecções não streptocócicas. Por exemplo, em doenças multissistêmicas, a principal dela que ocorre, o lúpus, tá? Então, nós temos acometimento de GNDA no lúpus. Só que aí, nós toma-se uma outra nomenclatura, não GNDA, mas se chama de glomerulonefrite proliferativa difusa aguda, tá? Então, assim, mais que no frigir dos ovos, é a mesma coisa, é uma GNDA, entendeu? Então, esse termo GNDA está se caindo em desuso, né? Então, quando a gente quer falar infecção pós-streptocócica, nós falamos em GNPE, entendeu? Porque quando você fala em GNDA, não tem como eu dizer certamente que for uma GNPE. A GNPE é um termo mais específico, tá? Então, quando eu falo GNPE, é porque realmente foi relacionado a estreptococco, tá? Então, a gente pode ter GNDA, por exemplo, pacientes com endocardite pode ter GNDA, paciente que fez uso de drogas, cocaína, heroína, pode ter GNDA, entendeu? Então, o GNDA se tornou um termo mais assim, genérico, né? Para falar em inflamação aguda do glomérulo, entendeu? Entendi. Então, se, por exemplo, o complemento não baixar, vai deixar de ser uma GNPE, mas ainda pode ser uma GNDA. Sim, E pode ser uma pode não GNDA e pode não ser também. Por isso que hoje mudou a nomenclatura e a gente prefere fazer um termo mais específico, que é a GNPE. Professor, Diga. nesse caso, é correto a gente pensar em uma nefropatia córtico-resistente, caso não haja melhora do paciente após 8 semanas? Não, aí você está misturando com síndrome nefrótica. Nós estamos falando de síndrome nefrítica, tá? A corticoresistência é para casos de síndrome nefrótica. É outra coisa, tá bom? Aqui não mistura as coisas. É comum vocês fazerem essa mistura na cabeça de vocês, tá? É que é um Mas pouco aqui confuso mesmo as patologias. Misturam é, bastante. aqui nós estamos falando de síndrome nefrítica. Não é nefrótica. E tratamento de síndrome nefrítica não envolve corticoide, certo? Tá bom. Professora, Oi. o paciente ele deve ficar internado até a normalização do C3 ou quando a gente já resolve a hipertensão, a proteinúria, ele já pode ser liberado? Não, ele é só controle, na verdade, da hipertensão, tá? Do controle da hipertensão e do edema. Porque qual o grande problema, né? Se o paciente evolui para anúria, né, ele pode fazer uma congestão pulmonar, pode fazer um edema agudo de pulmão. Então, a gente interna esse paciente, deixa ele em observação até ele passar por essa fase crítica, e aí, assim que ele começa a ter redução progressiva do edema e começa a ter controle pressórico, aí a gente libera ele para casa. Geralmente ele vai ainda para casa com antipertensivos orais, tá? Ele geralmente dá uso umas 4 semanas, antipertensivo. Ele sempre vai de alta ou com nifedipina, captopril, como antipertensivo oral, mas a gente deixa ele internado mesmo só na fase crítica mesmo. Essas outras alterações nós vamos ver mais na frente. Hematúria, a proteinúria, isso aí pode persistir por até 1 ano. Tá bom? É mais o controle dos sintomas mesmo. Bom, então, como eu falei para vocês, o diagnóstico é bem simples. Né? A gente questiona o paciente se ele teve faringite ou uma piodermite recente, ver se o período de incubação é compatível, porque às vezes também tem paciente que fala assim, eu tive dor de garganta, né? Tomei um antibiótico, mas faz 2 meses. E agora eu estou com quadro nefrítica. Está relacionado?
está relacionado, tá? Então, vocês têm que ficar bem atentos aí ao período de incubação, tá bom? Às vezes o paciente está lá com uma piodermite, né? A gente viu que na via cutânea ela pode ser até 30. Semana não, é no mínimo 15 dias. É de 15 a 30 dias, né? Então, a gente sempre tem que verificar se o período de incubação é compatível, porque se não for compatível, a gente não vai suspeitar de GNDA. Aí já muda a nossa hipótese de diagnóstico, né? Nós temos que documentar a infecção estreptocócica, né, através do ASO ou da anti-DNase B, se for via faringe ou via cutânea, e demonstrar a queda do complemento, né, com retorno normal até 8 semanas. Então, seguindo esses 4 passos, a gente consegue aí determinar, né, clinicamente o quadro de GNDA. É bem simples a análise do quadro de GNDA, tá bom? Bom, a evolução dela, né? Como eu falei para vocês, ela tem um curso autolimitado, ela tem a sua, depois que ela passa aquele período inflamatório intenso, agudo, volta tudo ao normal. A oligúria, ela permanece aí por, no máximo até 7 dias, tá? Depois de 7 dias já se volta tudo ao normal. A hematúria microscópica, ela vai permanecer aí até 2 anos. O mais comum é que ela permaneça até 1 ano, que a gente acompanha os pacientes no ambulatório e eles sempre aparecem com hematúria. Então, vocês vão dar alta do paciente e vão avisar a mãezinha, olha, mãezinha, aqui essa hematúria vai ficar, vai aparecer até 1 ano. Significa que ele está com a síndrome nefrótica ainda, não significa que ele ainda está com um processo inflamatório ativado, tá? Então, apenas é a evolução normal da doença, que ele ainda vai aparecer essa proteinúria. Desculpa, a hematúria. A proteinúria, ela também ainda permanece. Então, quando vocês forem dar alta do paciente, o paciente ainda vai ter proteinúria, né? E ela aí vai demorar até 1 mês para voltar ao normal, tá? E o complemento, como nós já havíamos comentado, após 8 semanas. Bom, então aqui as indicações de biópsia renal, né? Quando o paciente, resumidamente, é quando o paciente altera o curso da doença da GNDA, ou seja, se ele permanece oligúrico por mais de 1 semana, se o complemento fica baixo por mais de 8 semanas, se ele tem ocorrência de proteinúria em níveis nefróticos, porque aí não pode ser talvez não seja uma síndrome nefrítica, aí eu tenho que descartar que seja uma síndrome nefrótica, né? Quando ele tem evidências clínicas ou sorológicas de doenças sistêmicas, quando ele tem sinais e sintomas sugestivos de uma púrpura, de Raynaud Cholai, de um lúpus, de uma crioglobulinemia, aí eu tenho que biopsiar, né? Quando ele tem uma evidência clínica de uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, né? Quando o paciente já chega anúrico com indicação de diálise. Então, será que é uma GNDA? Porque uma GNDA, né, normalmente não leva o paciente para diálise. Então, se o paciente chegou aí para diálise, eu tenho que biopsiar. Por mais que na biópsia venha, que foi só uma GNDA, mas eu tenho que ter isso documentado, tá bom? Então, essas são as indicações de biópsia renal da GNPE. Bom, o tratamento, então, é restrição hídrica, dieta hipossódica, né, menor que 2 gramas de sal por dia. Vamos pesar diariamente o paciente para acompanhar se ele está tendo ganho de peso ou perda de peso, né? Se ele começar a ganhar peso diariamente, a gente tem que iniciar a terapia diurética, tá bom? Quando o paciente evolui com congestão pulmonar, que é refratário ao tratamento refratário, a restrição hídrica de sal e a terapia diurética, nós vamos iniciar a hemodiálise para esse paciente, vamos tratar a hipertensão, o paciente vai ficar em repouso relativo, e nos casos de NPE que evolui com uma insuficiência renal aguda grave, a gente faz diálise, tá bom? E o antibiótico, fazemos ou não fazemos? Nós fazemos apenas quando estiver documentação da infecção em atividade, tá bom? Como que eu faço isso? Se o paciente, quando chegar no hospital, no pronto-socorro, você avaliar e ele tiver ainda com orofaringe com pus, se ele tiver com dor na garganta, com febre, né? Às vezes o paciente está com as lesões inferiores ainda com pus, lesões ulceradas. Então,
Nesses casos a gente faz. Não tem indicação de antibiótico caso o paciente não apresente nenhum sinal e sintoma de infecção em atividade, tá bom? Não tem essa história de erradicar as cepas. Eu sei que vocês leram no meio de curso que ele fala para erradicar as cepas, porque nefritogênica, porque pode passar para outras crianças e blá, 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 blá. Enfim, mas nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós vimos que a GNP é uma doença de curso autolimitado, não tem mortalidade, né? Nunca vi uma criança morrer por GNDA, isso não existe, tá bom? E, além disso, uma cepa, essa ocorrência, né, da GNPE, ela depende de um quadro imunológico. Então, uma cepa nefritogênica, ela pode não induzir GNPE em mim, mas ela pode induzir em você. Isso nós não temos como saber. Isso é uma resposta do sistema imunológico de cada um. Como é uma doença de curso autolimitado, nós não vamos sair fazendo antibiótico para todo mundo, porque os malefícios de você fazer antibiótico para todo mundo é maior, porque você vai causar resistência, né, principalmente a antibiótico que pega infecções estreptocócicas, que são umas infecções mais comuns aí na vida das crianças, né? Então, e aí vou fazer aí profilaxia para todo mundo, e aí quando a criança realmente tiver uma infecção estreptocócica, precisar tratar, ela já está resistente ao antibiótico. Então, muito cuidado, é muito cai, muito pegadinha de prova de vivência, que eles querem que faça antibiótico. Isso não tem indicação de antibiótico na GNPE, exceto se estiver com infecção em atividade, tá bom? Bom, prognóstico, como eu falei, ela é uma doença autolimitada, né? Então, 95% de recuperação após o quadro, né, mais crítico. Os adultos, quando ocorrem adultos, eles evoluem com pior prognóstico, né, porque às vezes adulto demora um pouco mais para tratar, demora mais um pouco para a gente suspeitar, porque nem sempre, quando adulto chega com quadro sinonefrítico, a gente, para lembrar de GNPE, não é a nossa primeira hipótese, então sempre demora um pouco fazer esse diagnóstico em adultos, né, porque a gente não pensa logo de cara que é uma GNPE, né? E assim, o que a gente faz é acompanhar ambulatorialmente esse paciente, como eu falei para vocês, medindo a pA, verificando a pressão, a função renal, o retorno da proteinúria, o retorno do C3 e a normalização da hematúria, que pode durar aí até 2 anos. Ok? Vamos passar para a IgA agora. Doença de Berger. Alguma dúvida aí da GNPA, da GNPE? Vou falar GNPE, para ser mais específico. Não, professora. Professora, só uma dúvida em relação à alteração histopatológica que me veio quando a professora mostrar as imagens. O infiltrado inflamatório vai acontecer exclusivamente na estrutura do glomérulo ou ele também vai acontecer no intestino, ao longo dos tubos? É uma glomerulonefrite difusa aguda. Acontece em todos os lugares. Interstício, mesange, no glomérulo. Bom? Obrigado. Nada. Bom, a nefropatia por IgA, então, é a glomerulopatia mais comum, tá? Ela é rara em negras, predomínio maior no sexo masculino, e seu pico de incidência é maior da segunda ou terceira década de vida. A presença após infecções de vias aéreas superiores, né? Então, após 1 a 3 dias de infecção de uma inflamação de garganta, uma faringite, uma sinusite, e aí esse paciente ocorre o quadro de hematúria macroscópica, tá? Por isso que é importante a gente ver a diferença do tempo de incubação. Vocês viram que lá na GNPE é no mínimo 15 dias, né? Se for via cutânea, se for via orofaringe. Então, se o paciente apresenta a infecção de orofaringe e com 3 dias após ele já começa a hematura, então a gente já não pensa muito em GNPE, já muda o nosso diagnóstico, tá? Vai ocorrer a presença de hematúria, edema e hipertensão, né? Só que essa tríade, ela não é tão clássica como na GNPE, tá? Ela vai ocorrer em apenas aí de 4 a 13% dos pacientes. E a sua apresentação é insidiosa. Geralmente a gente faz o diagnóstico da IgA nos exames de rotina, que vai aparecer lá uma hematúria no EAS, e aí nós vamos investigar, e a conclusão vai ser aí a IgA. Bom, então o que ocorre? Ocorre um depósito de IgA na pele,
né, em 50% dos pacientes. Então, às vezes, a gente faz o diagnóstico aí, num testezinho, numa biópsia aí de pele, e a gente detecta aí a presença dos depósitos de IgA, tá? Importante salientar que a nefropatia por IgA, o complemento é normal. Então, chega um paciente com edema, hematura e hipertensão, e aí o quadro clínico não está muito característico com GNPE, o que você faz? Você dosa o complemento. Complemento veio baixo, ok, GNPE. Complemento veio normal, não é GNPE, é uma IgA. Possivelmente, né? Porque a gente tem outras síndromes nefríticas. Então, por isso que é importante a gente ter a dosagem do complemento, senão a gente não consegue fechar um diagnóstico nesses pacientes, tá? Os fatores de mau prognóstico, os pacientes com nefropatia por IgA, são pacientes que não têm hematuria macroscópica, pacientes do sexo masculino, pacientes com idade avançada, presença de hipertensão, porque se a gente tem um paciente com IgA que já tem hipertensão, geralmente é porque já tem um grau de esclerose nos glomérulos, e quando a gente tem uma proteinúria maior que 1 grama em 24 horas. Interessante que a gente tem eu tenho uma paciente, vocês viram que o fator de mau prognóstico é o sexo masculino, né? Eu tenho uma criança, ela tem 8 anos, e aí ela não tinha hematura, olha só como que é a história dela. Ela não tinha hematura, nem microscópica, nem macroscópica. E aí ela entrou, abriu, né, com quadro de proteinúria em níveis nefróticos, o que ela tinha na proteinúria em níveis nefróticos. Iniciamos o tratamento, e aí quando ela fez o tratamento com corticoide, a gente começou a fazer o desmame, ela reduziu, e aí essa paciente começou a ficar córtico dependente. A gente tirava o corticoide, ela recaía, tirava o corticoide, ela recaía. Eu estou misturando um pouquinho a história nefrótica com nefrítica aí, só para confundir mais a cabeça de vocês, né? Mas, assim, contar um caso que acontece, né? Na prática clínica. Nem sempre é assim, do jeitinho que está escrito no livro, né? Para vocês entenderem. E aí, ela começou a cair a ficar córtico dependente. E aí, umas indicações de biópsia renal na síndrome nefrótica é a córtico dependência, né? E aí, nós fomos biopsiar. E aí veio a nefropatia por IgA, entendeu? Uma coisa assim, meio fora da curva, né? Porque geralmente a gente pede IgA em meninos, isso acontece muito, que é aquele menino que vai fazer exercício, meu filho estava jogando futebol e depois do futebol começou a urinar sangue. Isso é muito comum, IgA, né? Que ocorre geralmente após esforços físicos também. Mas nessa criança, ela é menina, né? Do sexo feminino, 8 anos, e apareceu uma IgA, né, totalmente atípica. Mas IgA é assim mesmo, né? É uma caixinha de surpresa. Bom, aqui as fotos, então, da IgA. Vocês vão ver aqui à esquerda da tela, é um glomérulo normal, tá bom? À direita, você vê aqui a diferença, né? Que ela tem uma glomerulonefrite focal, né? E, essencialmente, ela é mesangial. Você vê aqui outras partes do glomérulo normais, né? Lembram que na difusa aguda, a GNDA, o próprio nome já diz, né? Glomerulonefrite difusa aguda. Então, ela é difusa, comete todos os compartimentos glomerulares e também ocorre em todo o glomérulo. A IgA não, ela é focal. Olha assim, você vê um foco aqui, outro foco aqui, outro aqui. Ou seja, nós temos partes aqui do glomérulo normal, né? Então, a proliferação dela é essencialmente mesangial, tá bom? E aqui você vê uma imagem de imunofluorescência. Aqui em cima é uma microscopia óptica, né? A coloração da hematoxilina e eosina. E aqui embaixo, esse verdinho aqui que vocês estão vendo, é a imunofluorescência. Então você vê aqui um pouco de proliferação de células dessa parte que está mais fluorescente, né? Então você vê como ela é focal, ela tem áreas de normalidade, né? Essa área verde que não é fluorescente, né? Então aqui são áreas de normalidade, tá bom? Aqui. Bom, o tratamento da IgA, então, né? Ela é direcionada aos fatores de risco, e aí quando o paciente ocorre com uma glomerulonefrite aguda, né? Ele pode ter uma proteinúria aí, geralmente em torno de 1 a 3 gramas. Nós iniciamos o tratamento com corticoide por 6 meses, e iniciamos também o IECA como medida antiproteinúrica, tá?
tem que ter cuidado também, porque às vezes os pacientes com IgA, eles podem evoluir com uma rapidamente progressiva, tá? Então, se o paciente chegou com uma característica de uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, a gente tem que pulsar, né? A gente vai entrar com corticoide, mas primeiro a gente vai fazer a pulsoterapia com corticoide. Bom, então falando da GNRP, né, que é a glomerulonefrite rapidamente progressiva, tá? É uma das glomerulonefrites mais agressivas que nós temos. É uma glomerulopatia que se caracteriza como urgência na nefrologia, então isso é um quadro de urgência. Por quê? Porque se nós não fizermos um diagnóstico rápido, né, e iniciarmos a terapia precoce, o paciente vai perder esse rim rapidamente, vai cronificar e ele vai ficar dependente da diálise o resto da vida, a não ser que ele faça transplante renal, tá? Então, é uma das glomerulonefrites mais agressivas, né? Tem a presença de crescentes em 50% da biópsia. Os crescentes a gente só vai ver quando biopsiar o paciente, tá? E o quadro clínico da rapidamente progressiva é um quadro de insuficiência renal aguda com hematuria microscópica. É aquele paciente que estava em casa, não tinha nada, de repente chega no pronto-socorro passando mal, com vômito, edema, hipertensão, e aí a gente pede o exame de urina dele, a função renal, e aí já vem com ureia e creatinina em níveis dialíticos, tá? Então esse é o quadro bem característico mesmo da rapidamente progressiva. Ela pode se apresentar, né, com síndrome nefrítica associada, né, edema, hipertensão hematura em 10 a 20% dos casos. E a maioria não, né, 50% dos casos, mas é o que é mais comum nós encontrarmos na prática clínica, é a rapidamente progressiva causada por uma glomerulonefrite autoimune, ou seja, é aquela que tem pouco ou nenhum depósito imunológico, tá? Nós vamos ver mais para frente quais são elas. Aqui. A divisão da glomerulonefrite rapidamente progressiva, nós podemos dividir conforme o depósito de imunocomplexos, né? Se ela é tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. A tipo 1, o que vai ocorrer? Nós vamos ter um depósito de anticorpos da antimembrana basal glomerular, tá? Geralmente, quando nós vimos na biópsia, esse diagnóstico, gente, essa divisão de tipo 1, 2 e 3, a gente só consegue fazer por biópsia, tá? É claro que nós temos uma suspeição clínica conforme o aparecimento de cada doença, né? Mas a doença o diagnóstico definitivo é só por biópsia, tá bom? Então, o paciente chegou com insuficiência renal aguda, nós não sabemos a etiologia, o edema, hematura e hipertensão, é biópsia imediatamente, tá bom? Então, a tipo 1, nós temos o depósito de antimembrana basal glomerular, e que ela se estende esse depósito por toda a membrana basal glomerular, e aí nós temos o protótipo dessa doença, que é a síndrome de Goodpasture ou a síndrome pulmão-rim, né, como ela é mais comumente conhecida, tá? A tipo 2, nós vamos ter depósitos de imunocomplexos, tá? E aí, esses depósitos, eles são granulares, tá? A diferença da tipo 1 em que esse depósito vai ser linear, porque ele vai estar depositado em toda a extensão da membrana basal glomerular. Na tipo 2, esse depósito vai ser um depósito granular. Ele vai estar com alguns grãos, vocês vão ver na imagem da imunofluorescência, né? Que é um padrão que a gente chama de céu estrelado, né? Tem algumas estrelinhas ali, ela não é linear, tá bom? Então, esse depósito de imunocomplexos granular, né? Ela pode ser dividida ainda em doenças renais primárias, como a BG, ela pode ser a membrana proliferativa ou a crescente idiopática. As infecciosas, aí nós temos endocardite, hepatite viral, hepatite B, hepatite C, HIV também. Opa, deixa eu fechar bem aqui. As não infecciosas sistêmicas, a mais comum, né? Nós temos aí o lúpus, né? E seguida aí da púrpura de Raynaud online. Na tipo 3, que é a autoimune, quando a gente não tem depósito de imunocomplexo, ou quando esse depósito de imunocomplexo é em pouca quantidade, nós temos aí a granulomatose de Wegener, quando ela está relacionada ao anticorpo anticitoplasma de neutrófilos, o ANCA-C, presente, né, quando ele está positivo, ou a poliarterite microscópica, quando ela está relacionada ao ANCA-P. Então, todos isso daqui, esse diagnóstico a gente vai fazer essencialmente pela biópsia. Exceto que as autoimunes, a gente pode fazer a dosagem, né, do ANCA-C ou do ANCA-P. Então, se vier um ANCA-C
positiva, a gente já suspeita que seja uma Wegener, né? Se vier com ANCA-P, é uma PAMIC, tá bom? Aqui as fotinhas aqui da patologia para vocês verem. Bom, nós temos aqui uma glomerulonefrite crescêntica, tá? Que ele tem, vocês vão ver, desculpa aqui. Aqui à direita o glomérulo normal, certo? À esquerda o glomérulo inflamado, né, com infiltração. E aqui essa presença, olha, de células, tem bastante células, né, infiltradas, e a presença dos crescentes celulares, tá? Eles invadindo aqui, ó, o espaço urinário, né? Você vê aqui que não tem quase ou nenhum espaço urinário, né? Por isso que o paciente entra com uma insuficiência renal aguda, né? Que não tem aqui espaço para urina. Aqui na imunofluorescência, vocês vão ver aqui os crescentes, esse verde fluorescente, ó, todo em volta aqui o glomérulo, né? E aqui os crescentes aqui invadindo aqui todo o espaço urinário, tá? Por isso que o paciente já chega com um quadro bem característico de insuficiência renal aguda. Então, na rapidamente progressiva, o tratamento ele é dividido em uma fase de indução e uma fase de manutenção, né? Essa fase de indução e manutenção vai diferenciar se for, por exemplo, com cada patologia relacionada, né? Se for um lúpus, se for um Wegener, se for uma Goodpasture. Então, esse tratamento vai ser específico conforme cada doença, tá bom? Vai depender também se vai precisar ou não de plasmaférese, porque, por exemplo, o Goodpasture nós temos que fazer plasmaférese, né, para retirada dos anticorpos. Então, isso vai depender basicamente de qual patologia está causando a rapidamente progressiva, né? E aí, como nós falamos anteriormente, né, ela é dividida se for a pauta imune, ou se for a Goodpasture, ou se for a crescente, que cada um vai ter um tratamento. Bom, nas pautas imunes, o que nós iniciamos? Iniciamos na fase de indução a prednisona, miligrama por quilo dia, tá? No máximo até 80 miligramas dias, né? Fazemos a pulsoterapia com metilprednisolona e depois fazemos a manutenção com, a metilprednisolona pode ser opção a ciclofosfamida. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente inicia a pulso com metil, logo em seguida fazemos a prednisona. Caso o paciente não responda, aí nós fazemos a ciclofosfamida, tá? Quando o paciente apresenta hemorragia pulmonar, a Goodpasture, né, e insuficiência renal, a gente faz a pulso de metil e faz a plasmaférese, tá? E a manutenção pode ser feita tranquilamente com azatioprina. Diferente do lúpus, né, que a gente vai ver que a azatioprina a gente não faz manutenção. Pode até fazer, mas não é bem... Os estudos já estão mostrando para a gente que a azatioprina do lúpus não tem boas respostas, né? A glomerulonefrite crescente, então, a gente faz também a pulsoterapia com metil, seguida por prednisona, 1 mg quilo dia por 8 semanas, associado aí com ciclofosfamida, a crescente. A nefrite lúpica, então, vamos falar sobre a nefrite lúpica. Ela ocorre mais comumente em mulheres, na faixa etária de 20 a 40 anos. O paciente apresenta, as mulheres, né, geralmente artralgias, artrite, racho malar, febre, adenomegalia, são sinais, né, da nefrite lúpica, do lúpus em si, né? Esses aqui são os critérios diagnósticos para lúpus. Então, a paciente para ter nefrite lúpica, ela tem que ter lúpus. Ela tem que ter lúpus e depois ela tem que ter os critérios para nefrite lúpica, que nós vamos ver mais para frente, tá? Aí a paciente vai ter FAM positivo, anti-DNA, queda do complemento, que são quadros, né, determinados para o diagnóstico de lúpus, né? No lúpus, a nefrite lúpica, a gente tem uma divisão de classes, né, como eu havia falado anteriormente, sobre a glomerulonefrite difusa aguda, que também ocorre, né, que é a classe 4, mas que nós chamamos de proliferativa difusa. Então, essa diferenciação a gente só consegue fazer por biópsia, tá? Então, ela vai da classe 1 à classe 6. A classe 1 geralmente é uma doença que nós chamamos de lesão mínima, se equipara à lesão mínima da síndrome nefrótica, né? É uma doença que você tem pouco ou nenhuma proteinúria. Na classe 2, aí nós temos a proliferativa mesangial, em que eu tenho proliferação de células apenas no mesângio. A classe 3, eu tenho uma proliferativa focal, que vai ter apenas uma parte do glomérulo, apenas ali um foco do glomérulo.
Na classe 4 vai ser difusa, né? Ela vai acometer todo o glomérulo. Aí é como se fosse, né, a nossa GNDA, entendeu? Ela acomete difusamente todo o glomérulo e com uma proliferação intensa em todo o glomérulo, né? Na classe 5, aí nós temos o acometimento da membranose, que a gente vai ter uma proteinúria intensa, né? E na classe 6, já tem uma fase avançada esclerótica, que é como se fosse a doença renal crônica terminal, certo? Bom, o tratamento da nefrite lúpica, então, o que a gente faz? Nós fazemos a indução, né, na fase de indução, isso, né, com a prednisona, 1 miligrama por quilo dia, associado à ciclofosfamida. Então, a ciclofosfamida, aí tem vários esquemas, né, porque o lúpus tem vários estudos, e aí tem a vertente da reumatologia que segue o Eurolupus, nós da Nefro seguimos o NIAID, então, assim, aí vai depender de qual protocolo você está seguindo, né? Então, assim, a ciclofosfamida, ela pode tanto ser realizada em 6 pulsos mensais, a gente faz uma vez por mês o pulso de ciclofosfamida, ou 2 a 3 pulsos bimestrais ou trimestrais, né? Aí tem o Eurolupus, né, que fala para fazer as pulsos a cada 15 dias das doses de ciclofosfamida. Então, esse esquema aí é conforme o protocolo que você for seguir, né? Mas, resumidamente, é o quê? É corticoide por 8 semanas, mais ciclofosfamida por 6 meses, tá? Tem-se um esquema alternativo, né, de fazer a ciclofosfamida por 3 meses seguido de azatioprina. Mas, gente, a azatioprina nós não fazemos mais na indução. Tem vários estudos provando aí que a azatioprina não tem boa resposta na indução. Indução, tratamento para fase de indução de nefrite lúpica, ou é MMF, o micofenolato de mofetil, ou é ciclofosfamida, né? Então, a azatioprina a gente não usa mais. Admite-se usar, hoje em dia, a azatioprina na fase de manutenção, tá bom? E tem respostas semelhantes, tá? Mas a fase de indução é importante a gente pulsar com corticoide, fazer o corticoide, fazer a ciclofosfamida ou fazer o micofenolato, porque a nefrite lúpica é uma inflamação intensa e que, se a gente não conseguir estagnar, a paciente também vai cronificar. Como nós temos, né, várias pacientes crônicas aí na diálise, aí, fazendo hemodiálise, pacientes jovens, né, e aí só vão mudar isso aí após um transplante renal. Bom, ela é Opa, faltou um aqui. Então, síndrome de Guth-Pestry, síndrome pulmão-rim, né? Ela é originada pela produção de um anticorpo contra a membrana basal, tá? Essa membrana basal, ela está presente tanto nos glomérulos quanto nos alvéolos. Então, por isso que essa síndrome, ela acomete pulmão e rim, porque o mesmo tipo de membrana basal glomerular vai estar presente, o mesmo componente vai estar presente nos alvéolos. É uma doença rara, é uma doença primária do rim. A maior incidência é em pacientes jovens, de 20 a 40 anos, né? Os locais acometidos, rim, pulmão. A apresentação clínica é de uma pneumonite, geralmente o paciente tem hemoptise, tá bom? Então, o paciente vem aquela tosse, escarra sangue, e hemoptise associado ao quadro de insuficiência renal aguda, né? Nós temos, é uma doença que tem um mau prognóstico, né? Mesmo tratando, fazendo plasmaférese, fazendo anticorpo, fazendo todos os arsenais que nós temos à disposição, ela mesmo assim, ela evolui com cronicidade. O paciente, por vezes, né, fica paciente terminal dialítico e tem que transplantar, né? O diagnóstico hoje já é possível a gente fazer a dosagem do anticorpo. A membrana basal glomerular vai estar positivo em 90% dos casos. Porém, assim, na prática clínica ainda não é um exame viável. Nós já tentamos pedir esses exames na prática clínica, mas assim, é bem complexo. Não é feito aqui no Brasil, só é feito na Espanha. Então, assim, tem laboratórios que coletam aqui no Brasil e enviam para a Espanha. Então, assim, tem toda uma logística, é caro. Então, não está uma coisa assim muito acessível à prática clínica. Mas nos casos que são mais complexos, a gente faz uma força-tarefa aí para conseguir dosar esse anticorpo e a gente consegue, tá bom? Na biópsia, né, é mais fácil do que a gente dosar esse anticorpo, por incrível que pareça,
aparecimento, né, do depósito, né, dos anticorpos antimembrana basal, no padrão linear na imunofluorescência, né, lembra que eu falei para vocês, e também com a presença de crescentes em 50% da amostra. O que é importante aqui é que ela é uma síndrome nefrítica que não consome complemento, tá? Então, isso é muito importante e faz parte do diagnóstico diferencial das síndromes nefríticas, né? Então, aqui a imunofluorescência mostrando para vocês. Opa, eu botei sem carinho aqui. Então, a imunofluorescência mostrando o depósito do anticorpo antimembrana basal glomerular. Aqui, gente, à direita, você vê aí o depósito linear. Chega, faz uma linhazinha. Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão vendo o mouse, né? Apontando aí, né? Então, é como se fosse uma linhazinha. Olha só, isso aqui tudo é o anticorpo depositado na membrana basal glomerular. Então, isso é o que nós chamamos de aspecto linear, depósito linear na imunofluorescência, que a gente só consegue ver isso na biópsia. O tratamento, então, da doença de Goodpasture, né? Plasmaférese, desde o início, para tentar remover esses anticorpos, tá? A plasmaférese tem muitos estudos controversos, falando sobre, dizendo se é benéfico, se tem mudança no curso da doença, plasmaférese. Então, assim, como os casos são raros de Goodpasture, nós não temos muitos casos de Goodpasture, né? Então, a gente não tem como fazer um ensaio clínico, randomizado, todas aquelas coisas para a gente ter uma certeza maior desse tratamento, né? Como é uma doença muito grave e com prognóstico muito ruim, mesmo assim nós fazemos a plasmaférese, né? É uma tentativa de tentar reduzir esse anticorpo aí. O que a gente sabe é que a resposta é melhor em pacientes que ainda não estão em diálise, mas é muito difícil a gente ter um paciente com Goodpasture que não esteja em diálise, porque é uma doença realmente muito agressiva. E o paciente, além da plasmaférese, a gente vai fazer os cursos de metilprednisolona, tá? Na fase de indução. Na fase de manutenção, aí nós vamos fazer a prednisona por 6 meses, associada ainda a ciclofosfamida por 3 meses. Então, uma doençazinha que é bem complicada, bem chatinha de tratar. Bom, gente, é isso. Então, síndrome nefrítica foi isso, tá? Dúvidas, perguntas sobre síndrome